Iniciando a gravação. Hoje é dia 27 de outubro, às 19h03. Então, hoje vai ser um tira-dúvida, né, sobre o componente curricular de práticas educativas integradoras, na EPT, teorias e didáticas, né, no curso de especialização em docência da EPT. Sejam bem-vindos e agora eu vou abrir aí para as primeiras dúvidas. Vocês querem que eu apresente a primeira atividade e em seguida abre para as perguntas? Como é que vocês preferem? Eu acho que a primeira pergunta é: quais as dúvidas vocês tiveram ao desenvolver a atividade? Exatamente, Adriana. Em cada unidade tem 2 atividades. Angélica, você quer perguntar alguma coisa? Oi, boa noite, professora. Não, é porque clicou aqui sem querer, viu? Sim, tá certo. Tô ouvindo aqui essas informações. No caso, na última aula que eu fiz com vocês na semana passada, que inclusive ficou gravado, vocês conseguiram acesso ao link da aula? Oi, pessoal. Vocês conseguiram acesso à gravação da última aula? Vocês chegaram a assistir? Vocês participaram? Conseguiram fazer a atividade, as 2 atividades da primeira unidade? Estou aguardando aí a Adriana responder, que ela está escrevendo. Certo, então bora lá. Eu vou recapitular então as atividades, né? Já que vocês não estão apresentando nenhuma pergunta. Vou compartilhar minha tela aqui, viu? Acho que vocês já devem estar vendo aí a minha tela. Agora eu vou abrir o Moodle. Então, a primeira unidade, né? Ela tem 2 atividades. Então, eu dividi as unidades e as atividades pelo conteúdo programático. Para responder cada uma das atividades, vocês vão assistir um vídeo e vão ler os textos que estão aqui nessa parte de material didático. Então, na parte de material didático, tem nesse verdinho aqui, tem o material do curso como um todo. E nesses vermelhinhos aqui são os 5, né, textos do curso, né, da disciplina. E aqui foi a aula que aconteceu no dia 20/10, tá? Então, nessa primeira unidade, conforme eu falei na aula passada, é uma unidade cujo texto é o texto sobre práticas pedagógicas e ensino integrado, de Araújo, e que vocês vão escolher 2 dessas 6 pressuposições, né? E aí, a partir dessas 2, vocês vão relacionar elas, falar a relação entre uma e outra, e vai dar um exemplo. E no final do seu texto, você vai comentar, né, sobre como a teoria e a prática podem contribuir para a formação profissional. Já na mesma unidade, atividade 2, a gente tem 4 princípios, né? Que são princípios que eles fazem a efetiva articulação
né, dentro da integração do ensino. Para esses 4 princípios, eu pedi o seguinte: eu pedi que você lesse, né, o texto Epistemologia da Praxis na Formação de Professores de Silva, e pedi que você descrevesse, né, como é que pode ser realizada essa articulação entre teoria e prática. Sendo que na sua resposta você precisa falar um pouco sobre a relação, né, entre a escolarização e profissionalização, os saberes sociais e científicos e as diferentes disciplinas, a questão mesmo da articulação dessa integração, como é que na prática essa articulação acontece. Então, a primeira unidade foi basicamente essas duas atividades. Vou voltar para lá para ver se tem. Deixa eu só parar aqui de compartilhar minha tela. Pronto, deixa eu ver aqui nas mensagens. Então, tudo ok na primeira unidade? Alguma dúvida? Tanto a atividade 1 como a atividade 2? Pode falar, Isabela. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa. professora. Eu fui elaborando, né, a atividade da primeira unidade, só que aí depois eu fui observar o Barema e aí eu fiquei um pouco assim em dúvida, porque a questão, né, na apresentação da atividade, pelo menos para mim, se apresentou em um viés narrativo, digamos assim. Só que aí depois, quando eu fui olhar o barema de análise de correção, aí eu fiquei, ai meu Deus, será que eu estou contemplando tudo assim que está aqui no barema nesse meu texto? Porque a sensação que eu tive é que a pergunta da atividade 1 e da atividade 2 da primeira unidade, ela é mais direcionada, sabe? Não é tão destrinchada como depois está ali no barema. Cite exemplos, articule, deixa eu só olhar aqui, tipo, explique Eu vou compartilhar aqui para tirar. Eu vou compartilhar aqui só para poder verificar isso junto com você. Bora lá. Na primeira unidade. A primeira unidade, eu pedi que você escolhesse 2 pressuposições, né? E aí justificasse e desse exemplo. Então, Isso. dessas 2 pressuposições, você estaria respondendo aqui, ó, esse item 2, que é vincular a teoria com a prática, tá? Aí depois, nessa mesma questão, eu pedi que você desenvolvesse um comentário sobre teoria e prática educativa, né? E aí, pressupondo a ideia de praxis como referência. Aí você vinha aqui nessa parte, ó. Se praxis é referência e é a união da teoria da prática, então o foco seria você falar mesmo do desenvolvimento das capacidades cognitivas, socioemocionais. E aí, quando eu falo de exemplos, eu volto para essa primeira pergunta aqui, ó, justificando e exemplificando. Então, nessa primeira parte, você conseguiu responder o 1 e o 2, certo? Aí vem o 3, relacionar a teoria com a prática. Volta para a mesma coisa, né? De que forma a teoria pode contribuir para a formação profissional? Então, ao você responder isso, você já está efetivamente relacionando a teoria com a prática, tá? E quando você fala sobre teoria e prática na formação profissional, você já contempla o item 4, que é como a prática deve partir da realidade concreta. E aí, no final, pressupor a ideia de praxis seria a própria articulação entre a teoria e a contribuição da teoria para a prática. Então, na verdade, nessa primeira atividade, tudo que foi solicitado aqui, eu destrinchei para quando o docente que for avaliar, para quando ele for lançar a nota, ele se basear nesse barema para avaliar o texto que vocês estão produzindo, tá? Na atividade 2, bora lá. A atividade 2 primeiro pediu, isso eu estou na primeira unidade, tá? Primeiro pediu como a articulação entre a teoria e a prática pode ser realizada na formação de professores. Aí, valendo 2 pontos, explicar claramente a relação entre teoria e prática se manifesta na formação dos professores, né? Aí depois eu pedi que você discutisse a importância da integração entre a escolarização e profissionalização. Aí vem
integração e escolarização, demonstrar o entendimento de como a integração ela contribui para a formação. Em seguida, eu pedi que você fizesse uma relação entre saberes sociais e científicos. Aí já é o item 3, integração entre conhecimentos sociais e científicos. E o último item fala sobre a integração das diferentes disciplinas. Ele aparece no item 4, integração entre as diferentes disciplinas. Então, eu fiz o que no Barema? Eu peguei aquilo que eu estou solicitando na questão e eu destrinchei em tópicos, mas no caso você não vai escrever isso em tópicos, você vai escrever num texto corrido. Mas eu coloquei em tópicos justamente para quem for avaliar esse trabalho de vocês, para o docente que for avaliar, para ele conseguir dar a pontuação correspondente a cada um desses itens que se fazem necessário. Deixa eu voltar lá para o comentário. Conseguiu perceber dessa forma, Isabela? Ou ainda está com dúvida? Eu fiz, sabe? Eu confesso que é uma atividade assim que também com a questão do prazo, né? Eu fiquei muito preocupada porque também estou com outras atividades, então eu aproveitei o final de semana para tentar realmente agilizar essas duas atividades. Entendi. Mas confesso que ainda tô assim. Vou revisar verificando antes de como postar, fazer. sabe? Sim. É isso. Se você seguir o Barema é destrinchando a resposta. Então, se na sua resposta você consegue contemplar todos aqueles itens do Barema, então você está no caminho certo. Tá. Talvez não tão separadinho como no Barema, mas tá mais integrado. Tipo assim, por isso que eu falei, né? Porque quando eu li logo a questão e respondi, eu fui mais no texto corrido, né? Aí depois, mas o correto é o texto corrido. O que eu solicitei é um texto corrido. Tem algum limite de página, professor? Adriana Lana até perguntou isso aqui agora, eu ia responder. Tem número mínimo ou máximo de linhas? Não, pode ficar à vontade. Sei. Se eu quiser utilizar a citação de um autor, eu posso? No caso do autor, referência do texto, pode. Tanto citação direta como indireta. Se sinta à vontade, desde que você coloque conforme a norma da BNT, tá? Ok, obrigada. Ok? Nada. Mas se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, viu? Não. Pronto. Aí agora eu vou passar para a unidade 2. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa unidade 1? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou passar para a unidade 2, tá? Só um instante. Pronto, tela compartilhada. Aí, agora deixa eu voltar aqui. Unidade 2. Na unidade 2 também são 2 atividades. E cada atividade é um texto, tá? Essa primeira atividade da unidade 2, o texto é Saberes Tecnológicos, Teoria da Atividade e Processos Pedagógicos de Souza. E aí, o que é que eu solicito nessa atividade? É que você vai descrever, explicar, né, como é que uma atividade interdisciplinar pode favorecer essa integração, né, dos discentes da educação profissional e tecnológica. Então, de que forma, como é que a gente consegue fazer isso? E aí, quando você vai para o Barema, né, e você fala, né, primeiro você precisa definir a questão dos arranjos curriculares, né? Então, trazer como introdução do seu texto, falar um pouco sobre o que são esses arranjos curriculares e a integração do ensino, que pode ser a introdução do seu texto, né? E, em seguida, você vai entrar efetivamente na interdisciplinaridade e na formação integrada, né? Que é explicar como essa interdisciplinaridade favorece a integração dos saberes e a superação dessa fragmentação, né? No sentido de que o foco da interdisciplinaridade é a gente trabalhar um tema único, onde diversos componentes curriculares e diferentes componentes curriculares, eles vão trazer, né, o seu conteúdo programático, as suas questões norteadoras, para conduzir essa atividade de forma a integrar esses conteúdos. E superar a questão de um determinado componente curricular fala um assunto X completamente diferente do assunto Y de um outro componente curricular.
Então, é justamente para favorecer a integração entre esses componentes curriculares, tá? Aí, no final dessa atividade, eu coloquei assim, ó, em sua resposta, destaque a importância da articulação entre os saberes, os conhecimentos científicos e as experiências práticas. Aí a gente vai para o item 3 e 4, né? Então, 3, falar um pouco, né, da importância dessa articulação e trazer um exemplo de atividade interdisciplinar. Então, um exemplo de uma atividade, como é que ela pode ser desenvolvida em sala de aula, como é que ela pode ser, como é que ela pode abordar conteúdos diferentes, que conteúdos poderiam ser esses de componentes curriculares diferentes. Então, aí essa seria a atividade avaliativa 1 da unidade 2. Nessa mesma unidade, a gente tem uma outra atividade, tá? E essa atividade que vem aí agora, que é sobre a avaliação educacional, a gente vai utilizar 2 textos. Então, um texto que fala sobre a própria experiência pedagógica no ensino médio integrado, que é um texto de Braga e Lopes, e a outra que fala sobre as práticas integradoras, que é um texto de Henrique Nascimento, tá? Aí eu peço que vocês descrevam e exemplifiquem tipos diferentes de práticas integradoras, que podem ser utilizadas pelos professores, né, no ato do fazer pedagógico e a sua relação com a integração dos saberes. Ao final do texto, apresente, né, o uso do projeto integrador como atividade interdisciplinar, como atividade do final do curso, né, desse discente da educação profissional e tecnológica, e como uma atividade de projeto integrador, ele pode oportunizar o desenvolvimento da integração entre disciplinas e cursos. Então, por exemplo, eu posso trabalhar um projeto integrador dentro de uma unidade do Instituto Federal, onde eu posso abordar cursos diferentes desenvolvendo o mesmo tipo de projeto integrador. Então, isso poderia também ser executado, tá? E aí, no Barema, a gente tem, primeiro, apresentar quais são as práticas integradoras, e aí poderia ser, né, a introdução do seu texto, porque eu peço aqui, ó, descreva e exemplifique os tipos de práticas integradoras. Então, primeiro, falar dos tipos de práticas. Aí eu trouxe até alguns exemplos. Resoluções de problema, projeto interdisciplinar, pode ser atividades de times, né, pode ser uma metodologia ativa de aprendizagem. Depois eu peço, né, a relação dessas práticas, então a relação com a própria avaliação, né, educacional. Em seguida eu peço que você fale um pouco sobre o projeto integrador, que está aqui no item 3, né, explicar como o projeto integrador, o PI, né, como é que essa prática ela consegue integrar conteúdos, cursos e qual a importância para a formação integral. Né? Então, esse texto aqui você pode, todos os textos que forem feitos, você pode ir se basear no Barema sem problema algum. Como eu disse, vou ressaltar, o Barema ele é para o professor que está avaliando a atividade, para que ele possa ter os parâmetros, né, sobre o que está sendo avaliado e qual é o mínimo e máximo de pontuação que ele vai colocar aí para essa atividade. Vou parar aqui de partilhar, vou voltar aqui. Aí agora vamos lá. Pergunta aqui. Adriana. A segunda atividade avaliativa refere-se à unidade 1? É assim, ó, Adriana. A gente tem 2 unidades, unidade 1 e unidade 2, tá? Na primeira unidade, eu tenho 2 atividades avaliativas. Cada uma dessas atividades avaliativas tem um texto base. Na unidade 2, eu também vou ter 2 atividades avaliativas. Só que a diferença é que o primeiro na unidade 2, eu tenho um texto só base na primeira atividade, e na unidade 2, atividade 2, eu tenho 2 textos. O texto ficou errado lá no Moodle? Foi isso que está falando? Deixa eu conferir aqui, porque o que for, já faço o ajuste. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Unidade 1. Unidade 1, atividade 1, ok. Unidade. Ah, tá. Aqui é que tem que ser unidade 1. Isso aqui, vou ajustar.
Agora deixa eu ver o 2. Não sei se é exatamente isso que você está me falando, mas a unidade 2, atividade 1, e unidade 2, atividade 2. Então, o que eu preciso ajustar é esse daqui, que é unidade 1, atividade 1. Vou parar aqui de partilhar. Foi isso, não foi, Adriana? Acho que sim, né? Eu vou fazer o ajuste. Assim que eu terminar aqui, eu faço o ajuste. Pronto. Mas deu para entender agora, né? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Sim ou não? Deixa eu olhar aqui no grupo geral se tem mais alguma dúvida também, só um instante. Aline, a gente não consegue te ouvir de novo. Vê aí agora, tá me ouvindo? Agora sim. Pronto, é porque eu tô vendo do computador e falando do celular. Anderson, eu tô gravando, vou deixar gravado. E aí já já eu coloco o link lá. O link vai tanto para o Moodle como para o canal do YouTube e eu coloco no grupo do responsável por sua turma. Você tem alguma dúvida na atividade que você fez? Beleza, Adriana. Rosane, você sabe me dizer se mais alguém da turma que você está responsável se teve mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, acho que é isso. Eu vou finalizar, então. Deixa só eu ler a última mensagem aqui de Adriana, que ela está digitando, para ver se tem. Ah, pronto. Então, vou encerrar aqui a gravação.